São. Seja bem-vindo, pastor! Obrigado, querida. Uma alegria estar com vocês aqui. O senhor está preparado? É senhor ou você? Você, por favor. Então Eita, tá, vou chamar você porque afinal a velha aqui sou eu, né? Sou eu que tenho 43. não, tá jovem, tá jovem. Jovem! No Senhor nós nos renovamos todos os dias. Não é verdade? Semana É, passada eu entrevistei o nosso pastor lá da comunidade Vida Nova. Ele fez: Meu Deus, Damares, você está animada? Eu disse: Pastor, eu sou animada. glória a Ainda mais Deus. num papo de porta de igreja. Então, se prepare, pastor Diogo, porque hoje a gente vai te apertar, sem te abraçar, porque afinal de Não contas a gente está pode. numa quarentena, né? Só Não pode abraçar ninguém. no No cotovelinho, assim. cotovelo. Ó, pastor, a gente começa assim: 10 minutos para uma abordagem geral sobre o tema, certo? O senhor vai falar com total liberdade sobre o tema como lidar com as pressões do mundo. Depois, a gente te aperta, sem te abraçar. Tá E bom, querida. aí, a gente pode ser que dentro dessas perguntas que a gente faça depois, esteja inserida alguma coisa que você já falou nessa abordagem geral. Mesmo assim, a gente vai fazer as perguntas para que fique registrado a resposta do senhor a cada pessoa que teve esse cuidado de mandar pergunta para a gente, tá bom? Tá bom, querida. Tá Então, bom. fica à vontade e pode Qual- começar. Me perdoe, qual é mesmo o seu nome? Ah, eu sou Damares. Damares, Damares. Damares de Écio. Damares de Écio, que legal. Écio, o cara gato. Écio, É o cara gato. É o líder dos eu vi, jovens. conheci o Écio no Instagram aí, é muito bonito, realmente. Eu também acho, eu também acho. Gente, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela comunidade Vida Nova, pelo trabalho que vocês fazem. O pastor de vocês é muito querido, muito respeitado na cidade toda. O pastor Brunão, que é meu amigo também de muitos anos, é muito querido. E eu quero mandar um beijo para todos vocês, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e que estamos caminhando juntos nessa caminhada tão maravilhosa com Jesus. Andar com o Senhor é a melhor coisa do mundo. E é a partir disso que eu quero falar hoje, né? As pressões do mundo são vencidas na consciência da presença de Deus em nossa vida. As pressões são inegáveis, as pressões da Mari são necessárias. É verdade. Jesus disse muitas vezes aos seus discípulos que eles seriam pressionados, que eles seriam provados. E a partir daí eles revelariam o melhor na vida deles. Por isso os apóstolos o tempo todo nas suas cartas, eles falam que nós temos que ter alegria por passar diversas provações. Tiago capítulo 1, Romanos capítulo 5, 1 Pedro capítulo 2, esse é um tema recorrente nas escrituras. Ter alegria por estar vivendo pressões na vida, por estar enfrentando dificuldades. Por quê? Porque, como Paulo diz em Romanos 5, a tribulação, ela produz em nós uma perseverança. E essa perseverança amadurece o nosso caráter. E com esse caráter maduro, nós temos agora uma experiência com o amor de Deus que já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, que quando ele estava fraco, isso é pressionado pela vida, pressionado por suas debilidades, até se sentindo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, era nesse momento que ele se sentia forte, porque abundava nele o poder de Cristo. O poder de Cristo, ele começa a se manifestar em nossas vidas justamente quando o nosso acaba. Quando nós encontramos o nosso limite, então a gente percebe que a partir dali é Deus quem está agindo. Uma coisa que eu tenho refletido muito esses dias, Damares e todos os amados irmãos que estão assistindo, é que muito mais do que entendermos Jesus como um modelo, e ele é o modelo, ele é o nosso alvo é Cristo. Quando Paulo fala isso, ele quer dizer, nós temos que chegar em Cristo. O grande propósito da vida é sermos como Cristo. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo explica para o que isso coopera. Para o bem do propósito, que é tornar todos como o Filho. Então, Cristo, de fato, é um grande modelo, é uma grande referência.
Mas se nós compreendermos Cristo só como modelo, nós temos um evangelho inviável e impraticável. Porque Cristo é um modelo alto demais. Cristo é um modelo perfeito demais. Lembra aquele tempo da escola que você queria estudar mais, ser um aluno melhor, tirar uma nota melhor na prova, mas aí você começava a se espelhar em algum colega seu. E se o colega fosse perfeito demais, fosse inteligente demais, fosse nota 10 demais, em vez de te animar, ele te desanimava. Você dizia, esse cara é um gênio, esse cara só faz estudar, esse cara nem respira, ele só estuda. Não dá, eu não tenho como chegar nesse nível. Então Jesus é esse cara perfeito demais, que se for só um modelo, não nos anima, pelo contrário, nos desanima. A cada fracasso nosso, a cada nota baixa que nós tiramos, olhamos para ele e dizemos, está longe demais. E a tendência é desistirmos, abandonarmos. Esse é um processo onde eu nunca vou chegar. Mas aí que entra uma outra revelação de Cristo, tão importante do que o modelo, e talvez até, a princípio, mais importante. O Cristo como modelo tem que ser revelado em nós, mas antes de Cristo como modelo, temos que entender Cristo como Salvador. Entender que ele não só quer nos levar à estatura dele, à semelhança dele, à imagem dele, como ele trabalha em nós para que isso aconteça. Como ele nos resgata de nós mesmos, nos liberta de nós mesmos. Ele nos quebra as cadeias que nos impedem. Então, Cristo, ele é, antes de tudo, um Salvador. Lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus se revela em sua maravilhosa divindade, o seu poder ali, manipulando a natureza, dando a Pedro e seus companheiros uma pesca maravilhosa, Pedro fica assustado com aquilo. Ele se ajoelha e ele declara, se afasta de mim, Senhor. Que sou pecador. O Senhor é muito santo, o Senhor é muito bom, se afasta de mim. Ou seja, o Senhor, como modelo, eu não quero, não dá para mim, eu não tenho ânimo de tentar andar com o Senhor. O que é que o Senhor tão santo está fazendo perto de mim? Aí entra Jesus como Salvador e fala a Pedro, Pedro, não tenha medo, eu te farei um pescador de homens. Eu vou fazer... Isso é muito lindo. É lindo demais. Eu vou fazer acontecer na sua vida. Ou seja, eu não sou apenas um modelo que digo para você, venha, chegue em mim, me alcance, estou correndo na frente, se esforce, dê seu jeito, dê o gás aí e chegue no meu ritmo. Não. Eu sou seu Salvador. Eu vou caminhando no seu ritmo com você. Eu vou te animando. Quando você cai, eu te levanto. Eu te curo. Eu te restauro. Eu te fortaleço. Eu vitamino a tua alma. Aleluia. Para você ir chegando no meu ritmo. Sou eu quem vou te fazer chegar no meu ritmo. Sou eu quem vai te fazer amadurecer e crescer para viver como eu sou. Sou eu quem vou gerar em você a minha imagem através do meu espírito. Então, glória a Deus. Quando eu tenho essa compreensão de que ele é meu resgatador, de que ele é meu salvador, aí fica muito mais gostoso viver, fica muito mais leve viver, porque eu sei agora que o Senhor é o meu pastor e que costuma me guiar para lugar bom, pasto verdejante. Esse é nosso dia a dia, é coisa boa, não é coisa ruim, mas tem horas que é preciso passar no vale da sombra da morte. Mas eu não tenho medo porque o Salvador, o pastor, está ali comigo. Então, então o Salmo termina dizendo que eu tenho uma convicção de que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando Davi fala bondade e misericórdia, ele se reconhece como alguém carente, porque só precisa de misericórdia quem entende que é miserável. Quem entende que precisa de salvação, de perdão, de graça o tempo todo. Quem não tem o discurso de Laodiceia, estou rico, nada tenho falta. E o Senhor fala, você se engana, Laodiceia, pois você é miserável, pobre, desgraçado, cego e nu. Vem para mim, só eu posso te dar o ouro provado no fogo. Só eu posso dar colírio aos teus olhos. Só eu posso mudar as tuas vestes. Então, entender esse Cristo resgatador, salvador, é o que muda a nossa vida para sempre. Porque o mundo tem muitas pressões. E Jesus disse isso para a gente. João 16:33. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo.
eu venci. Pera, Jesus, você venceu. Mas você venceu não quer dizer que eu vou vencer também. Você é o cara, Jesus. Você venceu. Mas quando ele fala, tenha um bom ânimo, eu venci, ele quer dizer, eu que venci, venci por vocês. Aleluia. você. Eu estou com vocês. E aí que Paulo Glória a vai Deus. dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas. E isso é Romanos 8. Naquele contexto, Paulo está falando assim, ó, o que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus, crise econômica, crise conjugal. O que vai nos separar desse amor? Nada. Nada. Porque nele nós fomos definitivamente amados. Isso não tem mais volta. Ele nos amou, ele consumou uma obra. E naquela obra estava o teu nome, estava o meu nome, nós estávamos ali no projeto de Deus. De forma que agora somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas estas... É o mesmo capítulo. Todas estas coisas difíceis vão cooperar, vão se encaixar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, de forma que a tribulação, eu volto para Romanos 5, a tribulação só vai gerar em nós a experiência necessária, a maturação necessária para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Já falei 10 minutos, Damares? Acho que já, né? Falou 10 minutos agora. Pronto. Eu acabei de observar. Pontualíssimo! Eu acho, gente, que ele está ansioso para ser apertado. Eu estou achando, foi Meu Deus. pontual. É hoje que a gente vai te apertar, pastor, sem te abraçar. Ai, Porque Jesus. esse é o PPI, papo de porta de igreja. Nossa. Sabe aquele papo que a gente, depois do culto, a gente fica conversando sobre a mensagem, ou então, meu irmão, vem cá, meu irmão, deixa eu te contar aqui uma coisa, vamos... Aí ele abre o coração e consegue alguém que esteja intercedendo junto por ele. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tendo aquele papo de porta de igreja, matando a saudade de estar juntos, entende? Demais. Só que a gente aproveita para apertar, pastor. Porque papo de porta de igreja também tem que ser edificante. Então a gente aperta sem abraçar e aprende e sai edificado. Está preparado? Jesus me ajude, quem me salve. Ai, Jesus! É o seguinte, o pessoal às vezes manda pergunta por aqui pelo chat, esses eu identifico, falo, essa é uma pergunta de Cláudio, essa é uma pergunta de Maria. As demais perguntas que eu estarei lendo aqui, a gente não identifica, certo? Mas vai jogando para você e discutindo juntos, tendo aquele papo de porta de igreja. O que o pessoal vai escrevendo, eu vou trazendo aqui, tá bom? Então, com vocês, Diogo Dantas, a idade de Cristo, 33 anos, hora no de morrer. papo de porta, misericórdia, de igreja. Ressuscitar, morrer, ressuscitar. E ressuscitar depois de 3 dias. Vamos lá. Pastor, das perguntas que eu tenho aqui, eu fiz uma separaçãozinha. Peguei perguntas que falavam sobre pressões sexuais, pressões sobre o relativismo, pressões sobre o coronavírus, e separei, certo? Eu vou começar com uma pergunta assim, básica, simples. Abraçar, não vai te apertar muito, não. Só um pouquinho. Não muito. Vamos lá. A primeira pergunta tem a ver com o relativismo. O mundo hoje tem várias verdades. Como, dentro desse mundo, com várias verdades, nós podemos defender Cristo como a verdade absoluta, se somos pressionados o tempo inteiro a aceitar várias verdades? Então, Damares, a verdade do Evangelho só se concretiza em nossa vida com uma experiência. Uma vez que você tem uma experiência com Jesus, acabou. Aí aquela verdade, ela brota de você naturalmente. Você pode ter 1000 teorias, mas 1000 teorias não batem em uma experiência. Assim, a própria ciência é assim. Na ciência existem várias pesquisas, várias correntes, várias teorias. Por exemplo, agora, cada um teoriza uma cura para o coronavírus, não é verdade? Tal coisa cura, tal coisa funciona.
vitamina D, o sol, se tomar o chá de não sei o quê. Enfim, cada um acha que sabe uma maneira de se prevenir, de fortalecer o sistema imunológico, enfim. Mas até agora, ninguém provou nada com experiência. No dia que alguém provar alguma coisa, acabou, resolveu. É a mesma coisa com Jesus. Existem no mundo trocentas filosofias, trocentas vozes, trocentas ideias, mas no dia que o ser humano tem eu chamo de iada. Iada é o verbo hebraico para conhecer na Bíblia. Quando a Bíblia fala em conhecer no hebraico, usa iada. Mas curiosamente, Damares, iada também é um verbo para intimidade sexual. Ou seja, a Bíblia fala que conhecer de verdade não é apenas um processo cognitivo. Conhecer de verdade é uma conexão profunda. Conhecer de verdade é uma experiência íntima. No dia que eu tenho um iada com Cristo, toda a minha teoria cai. Toda a filosofia errada cai. Porque aquela verdade, ela se agiganta no meu coração. Um exemplo muito legal disso era Saulo de Tarso. Lembra que ele era um fariseu muito estudioso. Como ele mesmo diz, ele superava em todos da idade dele em conhecimento da lei judaica. E para ele, Jesus era uma falácia. Ele era aquele que pressionava os outros para negarem Jesus. Até um dia que, a caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele tem um iada. Ele tem uma experiência. Muito mais do que estudar, muito mais do que ler sobre Jesus. Ele conheceu Jesus. E aí, os anos de estudo dele caem por terra. Tudo perde o sentido. Toda a filosofia. E Paulo conhecia muita filosofia grega. Ele mostra isso em suas cartas. Conhecia muito do judaísmo. Homem muito letrado, muito estudado. Mas tudo cai por terra numa experiência. Num iada com Jesus. Agora, assim, eu tenho alguns amigos que são racionalistas. Eu tenho um amigo que diz assim para mim, Damares, eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Deus, porque eu sei que as coisas que aconteceram são verdades. Ele não viveu nenhuma experiência, mas ele sabe que tudo aquilo aconteceu por evidências, ele trabalha, tem evidências históricas. Essa semana mesmo eu participei de uma live com esse meu amigo, em que ele dava a você argumentos para quando você chegar numa faculdade, argumentos para mostrar o quanto a Bíblia é verdadeira. Ele me diz isso o tempo inteiro, porque eu sou daquelas pentecostais, sabe, pastor? Daquelas que eu sou racionalista, mas amo uma experiência, amo aquele momento que estou eu e o Senhor naquela intimidade, sabe? E aí, às vezes, eu fico dizendo a ele, você precisa de um pouco mais de intimidade. Ele disse, eu não preciso não, porque eu não preciso de experiência para crer em Deus e em Jesus. Que resposta a gente pode dar a um rapaz que fala isso? Damares, eu entendo ele está muito bem intencionado, mas eu creio que ele está equivocado. Fé não é apenas uma convicção intelectual. Fé é uma experiência espiritual. Hebreus 11:1 define fé. Olha como fé é definida. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova ou a experiência. É a experiência daquilo que não se vê. Lá em Romanos 8, Paulo diz que nós sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Isso é uma experiência sobrenatural. Eu não posso estar convencido só mentalmente de que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Isso não funciona. A convicção da minha filiação é muito profunda. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela vai para além da minha consciência, ela perpassa a minha subconsciência, o meu inconsciente. Ele vai na divisão da alma e do espírito, lugar que eu não consigo acessar e nem Freud conseguiria. A palavra de Deus ela vai lá. Então, aleluia! É para muito além da nossa razão. Botou aí? Sim, sim. Tô aí? Fé, segundo Gálatas 5, é fruto do Espírito. Então ninguém tem fé porque foi convencido de que as provas científicas apontam para a veracidade do Evangelho. Isso é legal, isso é ótimo.
Mas eu conheço gente que nunca viu uma prova científica, uma prova arqueológica, nunca estudou teologia. Eu conheço analfabetos, Damares, que têm mais fé do que doutor em teologia, que viu trocentas mil provas de que o evangelho É isso aí. que o evangelho é confiável. Fé é experiência com Deus. Fé, ela parte de uma revelação de Deus no seu coração. Agora, lógico que os argumentos racionais nos ajudam, nos amadurecem, nos fazem caminhar com maturidade. E é necessário. A nossa fé é uma fé racional. Romanos 12:1, apresentem a Deus o vosso culto racional. Inteligente, mas a fé, ela supera a razão. A fé não descarta a razão. A fé não é irracional. Supera. A fé é suprarracional. Irracional é o que descarta a razão. Suprarracional é o que supera a razão. Lá no Salmo 139, Davi fala assim, ó, Senhor, quando ele pensa na onipotência, na onisciência e na onipresença de Deus, que ele fala assim, Senhor, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está. Antes que eu fale, o Senhor conhece a minha palavra. Ele fala assim, ó, tal conhecimento é grandioso demais para mim, de maneira tal que eu não consigo atingir. Minha fé toca num ponto que a minha razão não chega. Romanos 11, Paulo fala, quem conheceu a mente do Senhor? Vai lá, joga duro. Isso gerou um comentário aqui do nosso amigo Anda, que diz assim, o evangelho se torna verdade, o evangelho se tornar verdade precisa transformar o indivíduo em sua totalidade para além do intelecto. Senão se torna mais uma religião, mais uma filosofia ou até pretexto para absurdos. Perfeito, Pastor Valdeir. Damares, perfeito. Deixa eu só completar uma coisinha boa, porque esse assunto é muito bom. Só uma coisinha. Eita, que eu tô sentindo que esse assunto vai gerar outra PPI, hein? Quer ver um texto, Damares, que comprova isso sem muita dificuldade? João capítulo 3. Ali Jesus tem um encontro com um mestre da lei, um cara inteligentíssimo, chamado Nicodemos. Nicodemos chega em Jesus e fala, Senhor, eu estou aqui analisando o que o Senhor faz. Eu estou confuso, porque segundo a minha tradição, o Senhor é o impostor. Mas eu vejo o que o Senhor está fazendo, são milagres. E esses milagres só podem ser feitos por quem é de Deus. Então, Nicodemos estava com um bug mental. A tradição dele dizia que Jesus era impostor, mas os sinais que ele via apontavam para um homem de Deus. Aí qual é a resposta de Jesus? Jesus dá uma resposta intelectual para ele, assim, ô Nicodemos, venha entender essa teologia aqui. Ele fala o seguinte, Nicodemos, você não vai conseguir entender, nem tente, você não vai entender. Você é mestre em Israel, mas não vai entender, porque para você compreender essas coisas é necessário nascer de novo. É necessário uma experiência espiritual. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito Santo porque lhe parecem loucuras. Só quem as entende é o homem espiritual. Eu gostaria de aproveitar essa pausa para a gente dar as boas-vindas ao nosso pastor Renato Souza. Ele entrou aqui na live. Seja bem-vindo, pastor. Também eu gostaria de cumprimentar Cris Rosas. Estamos em oração por vocês, viu, Cris? Deus abençoe. E vamos continuar a apertar o pastor Diogo Dantas sem abraçar. Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas eu vou aproveitar para fazer as do chat primeiro. Valdeir, ela perguntou assim, pastor, já que é para te apertar, sem te abraçar, eu gostaria de saber, Jesus, ele é o nosso modelo como Cristo ou ele é o nosso modelo como homem? Ele é o nosso modelo em tudo, como homem e como Cristo, porque nós também somos Cristos, nós também somos ungidos de Deus. Cristo é o cabeça do corpo, mas nós somos o corpo do Cristo, o corpo do ungido. O óleo que foi derramado sobre o cabeça escorre sobre o corpo, e nós fazemos parte do ministério de Cristo. Ele é modelo como homem, ele é modelo também como Cristo. Aleluia! Muito bom! Temos outra pergunta aqui. Cláudio, ele perguntou, quando uma pessoa é pressionada no trabalho para fazer uma coisa errada, como ele deve agir? Fazendo a coisa certa. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Concordo, essa é boa. Aproveitando a pergunta de Cláudio,
eu gostaria de fazer uma das perguntas aqui que está relacionada com vencer uma pressão que você faz em si mesmo, aquela luta da carne contra o espírito. Diz assim: eu tenho vergonha de falar, mas eu desejo outras mulheres. Quando eu me ajoelho, eu me sinto indigno diante de Deus. Como vencer as pressões da minha própria vontade pecaminosa, dos meus próprios pensamentos pecaminosos? Todos nós temos lutas na nossa carne. Quem não tiver, tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Todos nós temos batalhas diversas, nós temos pontos mais débeis em nosso caráter que tem que ser trabalhados e vigiados o tempo todo. Lá no Versículo, o Senhor falou assim, ó, orem e vigiem, porque o espírito está pronto. Está pronto. Mas a carne é fraca. É fraca. A carne nunca deixa de ser fraca. O espírito, ele pode estar pronto, como pode não estar pronto. Não. Mas a carne, ela sempre é fraca. Então, nós temos uma batalha contínua que não vai terminar antes da nossa glorificação. Essa é a notícia ruim. Nós sempre estaremos nessa batalha contra o pecado até a morte ou até a volta de Jesus, que vai consumar todas as coisas. Mas a notícia boa é de que nós podemos vencer. Lá em Romanos capítulo 7, Paulo diz que ele descreve ali o crente ou o homem, há uma polêmica ali, se ali já o homem já é um crente ou se ainda é um homem carnal, mas alguém que está tentando fazer o bem e não consegue, porque o seu desejo, ele vence. Mas no capítulo 8 ele fala, mas glória a Deus que nós podemos viver pelo Espírito que nos liberta do jugo, da opressão, da lei que a carne nos impõe. Então é possível, né? Tendo uma vida consagrada a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia todos os dias, Ele é poderoso para nos manter em pé. Agora, o grande erro nesse processo, Damares, é supor que você vai ficar em pé sozinho. Não vai ficar em pé sozinho. Só fica em pé se Deus te permite de colocar de pé. É preciso agarrar no Senhor e falar, Senhor, me segura, me ajuda, me enche da tua presença. E se encher do Espírito Santo está muito ligado, Damares, a ter comunhão com os irmãos, sabia? A compartilhar a vida com outros irmãos. Um grande problema nosso é nos isolarmos em nossas batalhas contra a carne. Não, nós temos que ter amigos, irmãos. Jesus, na sua hora de maior angústia, na sua hora de fraqueza humana, ele chamou 3 amigos para orarem com ele. Disse, orem comigo, porque eu estou angustiado a ponto de morrer. E como é que nós lidamos com as pressões da carne sozinho? Não. Temos que ter gente de confiança, amigos, com que possamos abrir o coração, pastores, líderes, e eles serão ferramentas de Deus. Eclesiastes capítulo 4. É melhor serem 2 do que 1. Porque quando o inimigo se levantar contra um, os 2 lutarão juntos. Então é muito importante essa comunhão. Lá em Efésios 5, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele fala assim, enchei-vos do Espírito como? Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Quando você quer se encher do Espírito, você procura os seus irmãos e nessa comunhão você se enche do Espírito Santo e se fortalece. Você pega a sua tentação e confessa para alguém, e abre para alguém, pede ajuda a alguém e você recebe desse alguém que está mais forte uma força, um impulso, uma unção de Deus que te ajuda. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, eu vou ler aqui essa pergunta, mas eu acredito que já foi respondida através dessa primeira, que a gente fez agora. Que fala assim, ó, raramente eu peco através de ações. Entretanto, muitas vezes eu peco com a minha mente. Como vencer a mim mesmo, deixando de pensar naquilo que desagrada a Deus. Eu acredito que respondemos agora, mas vamos só dar aquele sabor para a pessoa que fez a pergunta. Damares, o processo de renovação do entendimento, que está lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo contínuo e diário, é um dia a dia. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando progressivamente até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Então, é no dia a dia, meditando na palavra, comungando com os irmãos, limpando o coração daquilo que suja a sua mente, porque nenhuma mente nasce suja.
Nossa mente ela vai sendo contaminada a partir das coisas que a gente vai absorvendo. Então, Sim. não basta ir colocando na alma aquilo que Deus te entrega, mas é preciso também progressivamente ir deixando as más influências. O Salmo 1 fala que o homem bem-aventurado, ele não só medita na palavra de dia e de noite, mas ele também evita encher a cabeça dele do que não presta. E É, por isso que ele não se senta na roda do escarnecedor. Entendeu? Então, se eu sim. passo o dia todo só vendo filme, só vendo seriado, só passando o dedo no Instagram, é lógico que eu vou absorver muita coisa inútil para minha mente. Nada contra o filme, nada contra o Instagram que está aqui nos servindo para pregar a palavra de Deus, É mas eu não, verdade. mas eu preciso ocupar a minha mente com aquilo que é edificante, com aquilo que é divino, com aquilo que é espiritual. Filipenses 4:6 e 7, Paulo fala assim: não andem ansiosos com nada. Pegue a ansiedade, coloque diante de Deus e ele vai trazer uma paz sobre vocês que vai guardar o seu coração. Mas no demais, irmãos meus, tudo que for puro, que for lícito, que for honesto, que tiver algum louvor, que for de... nisso pensais. Então, é um processo de escolhendo naquilo que eu vou pensar. Para encerrar, Existe a nossa parte, né? lógico, Provérbios 4:23 fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu Guarda o teu coração, porque coração, dele porque depende dele toda a procede. sua vida. Dele depende toda a sua Verdade. vida. E, não, pastor, eu consigo ver tudo, eu consigo falar com todo mundo, assistir tudo e não me contamina. Não é verdade. Paulo fala em 1 Coríntios assim: não vos enganeis, as más conversações corroem o que há de bom, o bom costume em nós. É verdade, pastor. Muito bom. Algumas perguntas do chat. Sarriba, produção. Sarriba Rios, ele fez a pergunta assim: recebi o dom de falar em outras línguas, mas decidi não usar enquanto não mudar algumas coisas na vida. Posso ceder a essa pressão da minha mente? Eu penso que você deve conversar com a sua comunidade, com a sua liderança, porque o dom é dado para o corpo de Cristo. Negar um dom ao corpo de Cristo é negar algo que Deus nos deu para servir o corpo. Pedro fala em 1 Pedro 4, cada um administre ao outro o dom como recebeu. O dom te é dado para servir o corpo. Para Então, servir. quem vai julgar se está na hora ou não de você usar o seu dom não é só você, é o corpo, é o seu pastor, é o seu líder, é a sua comunidade. Por exemplo, eu tenho um dom para pregar, mas estou imaturo ainda, Peraí, quem vai julgar isso? É a comunidade, é a igreja que tem que julgar isso, sabe? Era a igreja que separou Paulo e Barnabé na hora certa, era a igreja que mensurava quem devia ir, quem não deveria vir, quem deveria assumir um cargo ou não. É a igreja que deve julgar isso. É verdade. Gente, nós já somos 62 pessoas na live, muita gente comentando que está abençoado, recebendo a palavra do Senhor, e isso nos deixa muito felizes. Nossa dica também é que você esteja com papel e caneta na mão, anota, depois medita um pouquinho naquilo que você aprendeu aqui, porque papo de porta de igreja também traz edificação. Ainda mais quando a gente tem um pastor para apertar sem abraçar, tá, pastor? Vamos lá para a Amém. próxima pergunta. Produção, essa pergunta aqui é de quem? Cláudio fez mais uma pergunta aqui. Como vencer as pressões internas nesse mundo onde as pessoas estão a todo tempo cobrando resultados? Não caia nessa pilha, né? É muito importante você ser uma pessoa bem resolvida, saber aonde você quer chegar e, sobretudo, aonde Deus quer que você chegue. Não vai pela conversa, pela pressão. Jesus foi o homem mais pressionado da história. Uma multidão pressionava Jesus a libertar Israel do Império Romano. Ele disse: eu não estou nem aí para isso. Eu não vim para atender às expectativas de vocês. Eu vim para atender o que o meu Pai quer de mim. Eu vim para fazer a vontade dele. Então, a partir do momento que você entende o que o Pai quer de você, acabou essa pressão externa. Pergunta difícil, pastor. Sexualidade entrando na área. Vamos lá. A homossexualidade, enquanto movimento, tem crescido. Eles defendem que a opção sexual é de acordo com a vontade de cada um e muitas vezes dizem que nascem assim. Como eu devo agir?
diante da pressão de que eu devo achar isso natural, que eu devo aceitar, inclusive, que eles tenham uma fé cristã, mesmo agindo contra o que a palavra de Deus determina? Olha, eu acho que de todas as perguntas, essa de fato é que mais me apertou. Imagino. Essa não é tão simples. Eu tenho até uma pregação, Damaris, que ela é bem completa sobre o tema, tá no meu canal do YouTube, quem quiser depois assisti-la, ela é bem completa. Eu tenho um tanto de receio de entrar nesse tema com pouca profundidade e a coisa ficar mal entendida. Mas de uma forma bem generalista, assim, bem superficial, a gente tem que entender que não é o homem quem determina o que é pecado ou não é, sabe? Se fosse para eu escolher o que é pecado ou não é, talvez algumas coisas que estão lá na lista dos pecados, para mim não fossem pecados. Só que eu não tenho essa sabedoria e esse conhecimento todo. Eu confio em alguém que eu creio ser mais sábio do que eu. Eu confio em alguém que é maior do que eu. E se ele disse que a relação homoafetiva, ela não é lícita, ela é pecaminosa, eu confio nele, sabe? Eu confio nele, eu acredito que ele está certo, que eu estou errado, e eu vou ficar nele, eu vou respeitar, eu vou amar, tratar com muito carinho qualquer pessoa, independente da escolha que ela fizer na vida. Só que eu tenho que ser também verdadeiro e dizer o evangelho, a palavra de Deus, diz que esse é um comportamento pecaminoso, e eu, com muito amor, eu quero te dizer, querido, que você é precioso, você é amado, mas à luz da palavra, essa prática não está correta. Muito obrigada, pastor. O senhor saiu assim, ó, Mas excepcionalmente assim, bem. Mas a gente apertou. apertou, O pessoal está dizendo mas que gostou da bomba. apertou. Mas assim, Damaris, eu tenho uma pregação que aprofunda mais nesse tema. Eu acho que vale a Sim. pena conferir lá. Eu vou bem profundo, toco em vários aspectos desse tema. Pastor, se o senhor puder, envia o link dessa pregação para Bruno, Pronto, para vou Écio, mandar, vou mandar, vou tá? Que mandar. aí a gente compartilha. Quem não faz parte do grupo de jovens, pode falar aí no live, no direct, que a gente Vou também manda mandar, o link, que vou é mandar sim. importante a gente se aprofundar nesse assunto, né? Não ver de Sim, maneira superficial. Deixa eu sim. correr um pouquinho, porque tá acabando, a gente só Nossa, tem muito mais rápido, 15 minutos de live. Então muito vamos rápido. lá. Dentro desse tema da sexualidade tem o seguinte: como lidar com a pressão de que, para ter um casamento sexualmente saudável, eu devo experimentar o sexo antes de casar? Mas se isso fosse uma verdade, nós não teríamos tantos divórcios, né? Nós não estaríamos vivendo hoje um mundo de relacionamentos tão instáveis como vivemos hoje. Esse é o mundo onde as pessoas mais experimentam e reexperimentam e variam e fazem o que querem dentro de uma relação, saem, voltam, colocam um terceiro na relação, um quarto, um quinto, fazem o que querem na relação, e nunca tivemos tantas pessoas frustradas, tantos casamentos frustrados. E quando olhamos para trás, para o passado, onde havia um posicionamento mais conservador nesse sentido, vemos casamentos mais felizes, mais duráveis. Então isso é uma grande falácia, né? Não é por experimentar antes que alguém vai ser feliz na vida sexual. Pelo contrário. Tem até uma teoria judaica que eu gosto muito, que é a seguinte. Os judeus eles falam o seguinte: quando alguém experimenta muito sexo antes de casar, a tendência é que depois de casar, ele compare mais o seu cônjuge com outros, ele compare o passado com o futuro, ele se torne alguém mais insatisfeito. E quanto menos ele Uhum. experimenta, ele tende a ser mais conformado com aquilo, ele tende a ser mais feliz com aquilo que ele está vivendo, sabe? Então, eu creio que é uma grande falácia. A vida sexual é uma coisa que, se não houver uma enfermidade, lógico, tem uma enfermidade, tem um problema crônico, tem que ser conversado antes do casamento. Mas se não houver uma enfermidade, vida sexual, ela tende a melhorar no casamento com o conhecimento, com a intimidade. Começa mais devagar, mas vai melhorando, você vai aprendendo, você vai se aperfeiçoando, você vai amando mais, e a coisa vai ficando boa. Exatamente. Então, aqui, ó, eu e Écio falo para os meus jovens direto. Casamos virgens e somos muito felizes. Glória a Então, gente, Deus. guarda o presentinho,
para dar no Sim, dia certo, né, galera? verdade, Então é vamos verdade. continuar. Deixa eu ver se a gente vai continuar mesmo, se a gente vai dar para fazer mais uma pergunta, pastor. Depois a gente vai para as considerações finais. Difícil está sendo eu decidir quais perguntas eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Vou fazer essa aqui. De que maneira eu posso agradar a Deus? Diga, produção. Produção está aqui. Peraí, vem a produção, diga. Não, então vamos lá. De que maneira eu posso agradar a Deus sem fazer o que todo mundo faz? Por exemplo, na minha turma, todos pescam e tiram 10. Eles são bons estudantes e defendem que isso não é trapaça, porque eles estudaram e estão apenas compartilhando o conhecimento. É isso, você não pode viver pelo pensamento desse tempo, né? Como Paulo fala, não vos conformeis ao mundo. O mundo sempre tem uma teoria, tem outra teoria, tem uma filosofia. Fica na palavra. E a palavra diz que é importante ser honesto, ser verdadeiro, ser transparente, ser luz. Ser luz é isso. Luz é aquela pessoa que não tem o que esconder, não tem do que se envergonhar. A vida dele está aberta, ele não está escondendo nada. Então seja luz. Se isso é escondido, se isso é para ninguém ver, tem alguma coisa errada. Tudo que é escondido é porque tem alguma coisa errada. Se é lícito, é luz. E se é luz, tem a ver com Deus, tem a bênção de Deus. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá. Coronavírus. Eita. Como vencer a pressão do desespero em tempos de Covid e encontrar a paz em Deus? Então, Damaris, é como eu falei no começo, quando nós entendemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, entendemos que também nesse tempo Ele está conosco. Que nós passaríamos por essa pandemia e pelo que vier com o Senhor, não sem o Senhor. Jesus está no barco da gente. Ele é o nosso bom pastor que nos guia. Ele é quem nos guia pelo deserto da vida, nos prova, nos aperfeiçoa, mas está conosco. Olha, Damaris, eu sou muito cuidadoso com as minhas palavras nesse tempo. Sabe por quê? Porque o sentimento que eu tenho é de uma tranquilidade tão grande nesse tempo que às vezes pode soar como soberba e como indiferença à dor alheia. Então eu tento maneirar as minhas palavras porque eu sei que tem muitas pessoas angustiadas, depressivas e tal, e eu as respeito, eu as compreendo e a sua angústia é lícita. Mas, Damari, sabe o que acontece na minha vida? Eu olho para trás e eu penso, eu já passei coisas piores, sabe? Eu já passei momentos mais difíceis. É como Davi diante de Golias. Ele fala, eu não estou com medo do gigante, porque eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, e o Senhor Verdade. foi comigo. O Deus que foi comigo lá no urso e no leão, ele vai ser comigo contra esses gigantes também. É Então, verdade. é a convicção do cuidado de Deus, do amor de Deus, de que nada foge do controle dele, de que ele está conosco. É isso que traz paz para o coração. Pastor, a gente vai fazer um acordo aqui agora. Eu, senhor. Eu e você. Tá bom. Seguinte, eu tenho mais algumas perguntas. Então, assim, com o nosso pastor Renato, a gente teve a liberdade de fazer o máximo de perguntas. E quando chegou no final, a gente disse: Pastor lindo, 30 segundos para as considerações finais. Mas a gente vai pegar leve com você. E a gente quer entrar num acordo. Vamos entrar num Sei. acordo? Vamos, Eu vamos. faço mais algumas perguntas, só mais duas. E a gente diminui um pouquinho o tempo das considerações finais, pode ser? Pode, pode. Até porque o pastor Renato tem mais bagagem do que eu, não tenho essa experiência toda. Vamos lá. A outra pergunta é sobre pornografia e Eita. internet. Uhum. A pornografia está disponível a um clique. Sim. Como eu posso resistir à pressão dessa disponibilidade que a internet me dá para a pornografia e para outros temas pecaminosos? Então, quando essa pergunta entra, a gente pressupõe que essa pessoa já está tendo problema com a pornografia. Quem não está tendo problema com pornografia, está tranquilo. Então, quem já está tendo problema, o conselho que eu dou é busque ajuda. Não fique sozinho. Porque a pornografia é uma coisa que você faz nas sombras, nas trevas, na madrugada. Ninguém abre a pornografia na frente dos pais, na frente da mulher, na frente do marido.
em plena luz do dia. Não, é uma coisa que a gente faz nas sombras. Então, é o que eu te aconselho. Dá a senha do seu celular para os seus pais, para a sua mulher, sabe? Quando conecta com o seu telefone com o dele, com o dela, né? Pede ajuda, confessa, diz, olha, eu estou com um problema nessa área aqui. Tá difícil para mim. Meu pai, minha mãe, meu pastor, meu líder, me ajuda essa pessoa até ela transitar para uma liberdade plena, ela precisa ser algo, porque pornografia é um vício muito profundo, mas estudos dizem que a pornografia vicia mais que cocaína. Imagina o que ela faz no cérebro da pessoa. Então, essa pessoa tem que ter uma ajuda, um auxílio para sair desse ciclo vicioso. E o auxílio é esse: é abrindo o coração, é confessando. É igual os alcoólicos anônimos. Eles fazem um grupo e eles contam: estou um dia sem beber, 2 dias, 3 dias. Cada dia que passa, eles vão se fortalecendo e vão animando um ao outro. Então, te aconselho a buscar ajuda, não enfrentar sozinho. O que eu percebo, pastor, nessas perguntas, uma coisa assim se a gente tivesse que dar algumas dicas para a gente vencer essas pressões, na maioria que eu percebo em comum das respostas evite aquilo que te faz pecar. Se é um amigo que está te pressionando e te faz pecar, evite. Se é o celular para você ver a pornografia, dê sua senha para alguém, evite estar com seu celular sozinho. Então, a próxima pergunta diz exatamente isso. Como resistir à pressão da tentação, se é aquilo que eu quero fazer? Mas nós sempre, na carne, queremos o pecado. Nós não temos que andar pelo que nós queremos, temos que andar pelo que nós cremos. Sabe? Eita, aleluia! Não pelo que nós queremos. Nós queremos um monte de coisa ruim. Nós temos que aprender a andar por nossa consciência. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra. A consciência está acima da matéria. O que eu acredito está acima do que eu provo, do que eu desejo. Então, isso deve ser uma consciência profunda. E você falou aí sobre ser mais radical com o pecado. Eu lembro de Jesus falando em Mateus 18, se alguma coisa te faz pecar, corta. Se teu olho te faz pecar, arranca. Arranca. Corta. O que significa isso? Não acaricie aquilo que te faz pecar. Elimine da sua vida. Sabe? Ele fala assim, ó, corte e lance-o para longe. Ainda fala assim, corte-o e lance para longe. Joga para longe. Então, é necessário, às vezes, ter sim umas posturas firmes, radicais, umas resoluções absolutas. E eu repito, buscar ajuda. Quem está caído precisa de quem o levante, o restaure, o ajude a caminhar. Última pergunta para a gente entrar nas considerações finais. Sobre amigos e coletivismo. Porque a pessoa começa dizendo assim, o ser humano é um ser social e precisa estar inserido em um grupo. Só que para estar inserido no grupo, eu tenho que parecer com meus amigos. Como resistir à pressão dos meus amigos e de ser parecida com eles? Eu acredito que você não precisa querer estar inserido em lugar algum onde há uma pressão para que você seja o que você de fato não é. Você tem que estar com aqueles que te amam pelo que você é. E lembrar que você tem como missão de vida ser como Cristo. Então, se esse grupo não te pressiona a ser como Cristo, a pressão que eles fazem é contra a sua missão de vida. Cai fora. Isso aí, muito bom, gente. Nós vamos partir para considerações finais com o nosso pastor Diogo Dantas. Eu quero já aproveitar e agradecer. Foi top o nosso PPI, Papo de Porta de Igreja. Somos 61 pessoas conversando na porta da igreja, sendo edificados na porta da igreja. Estamos aqui juntos. Próximo sábado, mais um episódio do nosso Papo de Porta de Igreja, PPI, com o pastor Cláudio Maia de Natal. E vai pegar fogo, viu, pastor Diogo? Porque o tema é sexualidade. Nossa! Vai pegar fogo, eu tô sentindo que vai. Vai ser quente. Então vamos. Vai ser quente, vai ser quente. Vai ser bueba, bueba, bueba. Vamos lá, gente. Agora as considerações com o nosso pastor Diogo. Ele tem 3 minutinhos
Não, 4 minutinhos para as considerações finais. Eu só preciso de um para dar tchau para vocês. 4 minutos. Jogue duro. Damares, foi uma alegria estar aqui com vocês. Abençoe muito a comunidade Vida Nova, os jovens da Vida Nova, o pastor Renato, sua família, o pastor Bruno, todos os pastores, você, Écio, seu marido, que é um gato, né? Lindo, lindo, lindo! Que legal ver essa alegria de vocês, essa comunidade tão linda. Eu estou feliz de estar com vocês aqui. E quero dizer a vocês que andar com Jesus é a melhor coisa do mundo. Jesus é o nosso grande amigo. Ele é de fato, sabe? Pode fazer, provem e vejam que o Senhor é bom. Aí eu volto para o começo. Tenham uma experiência com o Senhor. Andem com esse Cristo e percebam o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é real, o quanto ele é presente. Essa realidade de Deus no nosso dia a dia, esse Deus que nos guia, que nos fortalece, que nos instrui, que abre portas e fecha outras portas que devem ser fechadas. A minha vontade é essa, que vocês experimentem Cristo, experimentem Jesus, experimentem uma comunhão com o Espírito Santo e vejam como isso é maravilhoso, como isso resolve a vida. A vida está resolvida. Quando eu estou em Cristo, eu estou resolvido. O que vem agora é lucro. Viver é Cristo. Se eu morrer, eu estou no lucro. É ganho! Porque eu estou vivendo em Cristo. Eita, maravilha, maravilha, pastor. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Amém. A gente espera fazer muitos PPIs ainda. A gente está Amém. só na primeira edição do Papo de Porta de Igreja e com certeza a gente vai puxar você para esse projeto, porque nós aprendemos muito e fomos muito abençoados. Fica salvo, Damares, essa conversa? Sim. Que legal. A nossa live vai ficar salva. Vamos deixar no IGTV aqui do Alive. Quem não assistiu, corre para assistir. Quem já assistiu e esqueceu de anotar, anota e vai ser edificado e vai estudar sobre o tema. E o tema da próxima semana é sexualidade. Esse é o tema geral. Mas nós vamos escolher dentro desse tema 2 subtemas para os jovens decidirem o que a gente vai apertar o pastor para falar sobre o quê. Então, amanhã você vai abrir aí o Alive. Tá bom, gente? Abre aí o story do Alive e vota. Subtema 1 ou subtema 2? Vai ser segredo. Não vou contar agora para vocês. Porque vocês têm que entrar no story para votar. Então, amanhã nós já teremos esses 2 temas disponíveis para vocês votarem, hein? E esperamos vocês sábado que vem às 19h30 mais uma vez. Amanhã temos o núcleo, nosso pastor, do núcleo lá da nossa comunidade Vida Nova, o núcleo jovem, é às 10 horas. Quem não é da nossa igreja está convidado, basta deixar um direct que a gente manda o link, porque é no Meet. E ainda temos 2 minutos, vamos bater papo, gente. Deixa eu falar uma coisa pastor. Então, Damares, já que tem um minutinho, rapidinho. Olha, fica à vontade. Já que o tema é ser pressionado, só falar uma coisa, acho que fica bem ilustrativo. Sabe quando você se sente super pressionado na vida, por todo mundo, a ser, a acontecer, a fazer, a realizar, a dar uma resposta, a ser assim, a ser assado, a ser aprovado, enfim. Aí, de repente, você se apaixona por alguém. E parece que o amor daquele alguém é tudo que você precisa. Não importa mais o que vão falar, não importa o que vão dizer. Como diria até uma música do Roberto Carlos, eu só quero que você me aqueça nesse inverno. Nesse inverno. E que o resto tá repreendido. mas essa é a sensação do apaixonado, não é? Ele quer, o que importa é aquela pessoa. Quando você descobre o amor de Cristo, é exatamente isso que acontece. Você entende o Cristo que fala, tá cansado? Tá sobrecarregado? Esquece essa pressão do mundo aí. Vem para mim, que eu vou te aliviar e dar descanso para o teu coração. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. Eu costumo dizer, pastor, que Cristo ele é uma boa notícia, uma boa nova. Eu digo para eles assim, para as pessoas, né, de papo de porta de igreja, se Cristo é uma boa notícia, quando você passou no vestibular, o que era que você queria? Gritar para os 4 ventos, você não pensava em nada, você só pensava em gritar para os 4 ventos essa boa nova. É igual estar apaixonado.
não é? Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente se apaixona pelo Senhor, a gente só pensa naquilo, a gente só quer falar daquilo, a gente só quer viver aquilo, Exato. e é isso que é bom demais. Delicioso. Bom, nós estamos com 15 segundos. Atenção! A porta do galpão está sendo fechada. Cristiano está expulsando a gente, pastor. Tchau, gente. Tchau, Bom demais, gente. obrigado. Tchau. Fechou.